Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta quinta-feira do Opinião Litoral. Vão participar comentando, analisando as notícias com você, a Renata Reis, que é advogada, procuradora-geral do município de Santos, e a Camila Morim, que também é advogada, uma bancada feminina. Nós temos muito prazer de receber hoje o diretor comercial da Nova Emergências Médicas, Carlos de Castro. Eu vou começar conversando com o Carlos. A Nova é especializada no mercado de ambulâncias. E uma curiosidade para você satisfazer para a telespectadora, para o telespectador, a ambulância ela já sai da montadora de veículos pronta como ambulância ou ela recebe uma adaptação depois? Boa tarde. Boa tarde. Todo mundo pensa que sai pronta. Na realidade, a gente compra o furgão. Tem empresas que fazem a transformação da ambulância. Então, ela tem 3 tipos de ambulância. A básica, a intermediária, a UTI e a tipo C, que é de resgate. Então, você faz a transformação de acordo com a necessidade. Hoje, a gente faz a maioria das ambulâncias nossas é transformada para UTI, porque eu posso usar ela como básica, como UTI. Então, você tem que fazer tudo isso e comprar equipamento para equipá-la também. O furgão é o mais barato hoje. A transformação e os equipamentos que fica mais caro. Mas ele vem como ele é vendido na concessionária, com banco, com painel, com tudo, ou já vem, por exemplo, branco? Ele já vem branco e já vem, não vem com nada dentro dele. Vem um baú vazio. Dentro. Vem oco? Vem oco. Aí você leva para a empresa que faz a transformação. Ah, tá ok. Essa é uma curiosidade, né, Renata? Eu já sabia que era assim que acontecia, porque a gente faz licitação para compra de ambulâncias na prefeitura e como eu sou curiosa, eu já tinha tido essa dúvida também. Você já participou de alguma licitação da Prefeitura de Santos, Carlos? A Nova Emergências Médicas já participou? Não, eu já tenho uma vasta experiência em licitações, que eu trabalhei em Brasília. E na Prefeitura de Santos nós não tivemos, porque não teve nenhuma convocação aí de serviço de ambulância. Tem serviço de compra, que não é o nosso caso. Nós somos prestadores de serviço com ambulância. Nós prestamos serviço hoje para as UPAs através das OS. Então, com a Prefeitura diretamente, não. Agora nós temos uma pauta que é especial para Camila Morim, para Renata Reis, que são advogadas, o Carlos e eu. Você é advogado também, não. Carlos? Não, eu também não sou advogado. A ministra Rosa Weber, que é uma mulher e, pelo jeito, bem corajosa, ela votou ontem um voto assim, eu não sou advogado, mas eu entendo que é o jeito que ela analisou mesmo. O orçamento secreto agride um princípio constitucional, que a gente fala que é transparência, mas na verdade é publicidade. Agride mesmo, Renata, porque tem uma outra turma do Supremo que entende que pode aprovar isso, porque isso seria atribuição do Congresso, que é outro poder, e que o Poder Judiciário Supremo não deveria se meter nessa questão. Olha, eu entendo que o Supremo pode se meter sim, porque o Supremo Tribunal Federal no nosso país, ele é o intérprete da Constituição. Cabe ao Supremo Tribunal Federal interpretar a lei e interpretar a Constituição quando há dúvidas sobre a constitucionalidade dos atos da administração. Então, eu entendo que quando se analisa a Constituição Federal, que é permeada por uma série de normas cogentes e também princípios constitucionais que regem toda a administração pública. Todo direito, ele não é soberano e ele tem que ser cotejado com outras normas e princípios da própria Constituição. E é essa justamente a tarefa do Supremo Tribunal Federal de interpretar as leis, interpretar as normas e os atos da administração em face da Constituição e verificar essa compatibilidade. Eu entendo que o voto da ministra é correto, porque você tem todo um arsenal de princípios e normas que regem os atos da administração, que o tal orçamento secreto não é à toa que ganhou esse apelido, porque falta ali a indicação realmente de quem se beneficia com isso. Então, você
encontrou-se uma forma, embora a competência não se discuta do legislativo para isso, encontrou-se uma forma de se omitir o direcionamento e quem faz esse direcionamento dos recursos públicos. E isso é incompatível com o princípio republicano e o próprio princípio da transparência, porque hoje em dia nós sabemos que todos os atos da administração, a não ser aqueles pautados, né, colocados como sigilosos, todos os atos da administração têm que ser de acesso ao público completamente. Então, quem controla, o maior interessado em controlar os atos da administração e deles conhecer, é o cidadão. E o cidadão não tem o conhecimento exato a partir do momento que o orçamento é secreto. Tem uma outra coisa no voto da ministra que me chamou a atenção. Ela diz que as emendas do relator estão sendo usadas de uma maneira diferente para o qual elas foram criadas, que o espírito da criação da emenda do relator era corrigir falhas e omissões do orçamento. Então, seria uma coisa pequena e não para destinar por elas bilhões de reais. Exatamente. Daí você vê por trás de tudo isso uma verdadeira engenhosidade para, num ano eleitoral, você distribuir recurso público e levar vantagem com essa possibilidade. Você tem ali, num ano em que você tem toda uma disputa eleitoral, você permeia com recursos públicos os interessados para que eles possam se valer disso para se beneficiar. Camila, você tem alguma coisa a acrescentar ou a Renata esgotou o assunto? Boa tarde. Está sem áudio. Estão me ouvindo? Sim. A Renata esgotou o assunto, mas de maneira muito certa, porque vamos dizer que os ministros são os guardiões da Constituição. A gente escuta isso o tempo de estudante inteiro. E eles estão ali justamente para fazer esse jogo que a Renata explicou. Pega o artigo daqui da Constituição, combina com o artigo dali, que explica como que funciona, e a regra deve ser seguida. E o que a gente muito vê, né, e é mau uso, essa interpretação errônea conforme a vontade, o ano político, enfim. E que é o que a gente viu, mas está certíssima a decisão, tem que derrubar o orçamento secreto, sim. Se fosse correto, não seria secreto. Então, assim, a gente vê muita coisa errada nesse orçamento, tanto que ele levou o apelido, como a Renata falou. Porque o que é secreto? O que é secreto dentro do poder público, a lei é explícita. Ela não deixa margem de interpretação. E, nesse caso, o orçamento tem que ser transparente. Ele não tem previsão legal para ser oculto. Agora, a regra, Carlos, aqui no Brasil, como dizia o ex-juiz de futebol, ex-comentarista Arnaldo César Coelho, ele dizia assim, a regra é clara. Nem sempre é clara a regra, né? A lei, ela dá dupla interpretação, né? As partes interpretam de acordo com a sua necessidade. Então, eu vejo que o orçamento secreto é uma coisa que não pode acontecer. Tem que ter transparência dos governantes em relação a isso. Agora, Renata, uma notícia que incomoda a gente hoje é o reajuste dos pedágios, né? 11,7%. Nos contratos de concessão, a regra é clara, tem transparência, como é que é? Sim, a regra é clara e, mais uma vez, essas notícias, elas são levadas por uma interpretação de cunho político, seja para tirar o mérito ou tentar prejudicar a imagem do atual governador, ou seja, para fazer com que a imagem do próximo, a esperança no próximo seja diferente. Mas os contratos de concessão, eles são feitos a longo prazo, esses contratos têm 20, 30 anos de vigência e eles têm cláusulas desde o seu edital até o próprio contrato em si, estabelecendo o reequilíbrio econômico-financeiro. E isso é uma previsão que todo contrato, inclusive de concessão, tem. E o reajuste contratual, ele é anual, tem uma lei federal que estabelece os critérios de reajuste anual, esse reajuste que é feito por índice inflacionário. Você tem lá um reequilíbrio
econômico-financeiro, quando existe um aspecto extraordinário que precisa ser visto, uma grave crise, uma alta do dólar, alguma coisa que influenciou diretamente a execução daquele contrato, ou então o reajuste que é automático, ele é anual. A lei federal estabelece isso e a cláusula contratual. O que aconteceu especificamente no caso dos pedágios é que esse reajuste era para ter vindo em junho e o Rodrigo Garcia não deu, talvez também por conveniência política. Ele congelou o preço do pedágio e ele congelou até onde ele conseguiu, até onde ele aguentou, porque existe toda uma pressão do setor, porque, segundo a lei federal, o reajuste previsto em contrato, ele é um direito do contratado, não é uma opção da administração dar ou não. Então, quando a administração diz não vou dar, se o órgão interessado quiser ingressar com uma medida judicial, ele leva, porque ele tem direito ao cumprimento daquela cláusula. Então, eu entendo, neste caso, que o governo do Estado de São Paulo segurou esse reajuste porque o momento não era favorável para dá-lo e agora não tem mais nada para perder, vamos entregar o reajuste. Uma coisa que eu estranhei foi isso, porque o reajuste todos os anos, ele vale a partir de 1º de julho, né? E dessa vez ele está valendo a partir de amanhã, 16 de dezembro. Está aí a explicação, né, Camille? Em julho, tinha uma perspectiva de uma campanha eleitoral e o governador era candidato à reeleição. Agora ele perdeu, vai entregar ao governo mesmo, dá o reajuste em dezembro, Pois é, Paulo, até outubro agora a gente estava brincando de eleições. Agora a vida voltou a ser séria, os contratos devem ser cumpridos, infelizmente os reajustes devem ocorrer. Então, vamos à vida real, acabou a bagunça, né? Tudo que ano eleitoral traz de benefício, quando acaba a gente volta à realidade. Mas o que a Renata falou é perfeito, gente. Pega qualquer contrato, inclusive um contrato de locação, um contrato básico, tem uma cláusula de reajuste ali anual. Não existe uma coisa de rígida em relação a valor. Quando é por um longo período, você precisa colocar uma cláusula para reajustar aquilo. Então, assim, no mundo jurídico, é normal você ter os reajustes. O que nos deixa muito indignada é como consumidores. Primeiro, uma decisão que fala, olha, tá aqui, a partir de amanhã está valendo, a partir de sexta-feira está valendo. O consumidor precisa fazer, o usuário precisa conseguir fazer um planejamento. Por exemplo, eu não estou em São Paulo. Eu não estou, de repente, se muito apertado de dinheiro, isso faz muita diferença. Então, assim, foi muito em cima da hora o anúncio, esse ponto que eu acho que foi o erro. E, lógico, os reajustes aqui no Brasil sempre são fantásticos. Te garanto que concessionária nenhuma sai perdendo. É interessante a gente fazer uma rememoração. No início de 1995, o governo Mário Covas começando, foi feita uma licitação de concessão da construção e depois exploração do pedágio da pista de descida da Imigrantes, do sistema cheio de imigrantes, deu deserto, ninguém se interessou. Numa segunda licitação, a Ecovias ganhou, construiu, ou seja, ela deu a estrada para o Estado e depois ficou explorando o pedágio por 20 anos. Algumas obras foram aditadas para prolongar esse contrato. Então, agora incomoda pagar o pedágio, mas antes incomodava mais quando não tinha a pista de descida da Imigrantes. O Opinião volta depois do intervalo. Voltando com o Opinião Litoral, aqui pela TV Cultura, nesta quinta-feira, nós temos uma dupla de comentaristas, uma dupla feminina, Renata Reis, advogada, procuradora-geral do município de Santos, a Camila Morim, advogada, e nós recebemos, assim, com prazer, o diretor comercial da Nova Emergências Médicas, Carlos de Castro. Carlos, tem uma notícia hoje que é bastante interessante do Conselho de Administração e Desenvolvimento da Economia, o CAD, que aprovou a compra pela rede de hospitais DOR, a maior rede de hospitais do Brasil, você conhece bem, comprou a operadora de planos de saúde Sul América.
É um negócio calculado entre 7 e 13 bilhões de reais, é um negócio bilionário na área da saúde. 2 hospitais de São Paulo, aliás, mais hospitais, mas o Sírio-Libanês e o Albert Einstein, os principais hospitais de São Paulo, recorreram contra essa compra, dizendo que passaria a haver uma concorrência desleal da rede de hospitais DOR com eles. Mas o CAD, por unanimidade, os 7 ministros votaram a favor do negócio, sendo que só uma ministra disse que aprova a compra, mas tiraria a Qualicorp do negócio. Como é que você viu? Interfere muito no mercado essa negociação? É uma tendência de mercado. Nós tivemos aí uma fase dos bancos, você deve lembrar. Que ficou, fusões, né? As fusões dos bancos, se aconteceu isso, ficamos aí com meia dúzia de bancos. Tá? No segmento de operadoras de saúde também, está acontecendo isso e vai acontecer. Então, o que acontece? Nós tivemos um episódio aí da Intermédio com a Epavida, virou um monstro também, e essas empresas estão comprando as pequenas. É um movimento grande. E esse movimento da Redditor comprar a Sul América é um negócio que estava assim, quer e não quer, mas acabou saindo isso aí e vai ficar uma tendência do mercado essa, não tem jeito. Você entende que os hospitais vão incorporando o plano de saúde? Porque muitos hospitais têm o próprio plano de saúde, né? Aqui em Santos, por exemplo, a Santa Casa tem, né? Mas não é a Santa o Anacosta também, o Anacosta é da Amil, né? Agora ele tinha, era Anacosta e tinha o plano de saúde, a Amil comprou os dois, né? Então, o que acontece? É uma tendência de mercado. Existe um segmento aí das operadoras que é verticalizar. Ele tem a rede hospitalar, atendimento próprio, normal. É a fusão dessas empresas, quanto elas maiores têm, mais elas vão ter força de mercado na hora de vender plano, negociar plano. Agora, aqui os hospitais como o Einstein e o Sírio-Libanês, eles vão perder o poder de negociar, porque vai negociar com um gigante. E ele tem hospitais concorrentes que é da Redditor. Então, mas o mercado hoje vai acontecer isso mesmo. Vão surgir operadoras pequenas, vão ser compradas pelas grandes, e sempre vai surgindo as pequenas e vão ser compradas pelas grandes. É isso aí, Renata. Você é advogada, mas você é filha de médicos. Esse mercado da saúde que aliás não é mercado, né? Esse campo da saúde não é estranho para você, né? Não. Meus pais, eles foram sócios fundadores cooperados da Unimed Santos. E ao longo dos anos isso foi se transformando e hoje a gente enxerga, e é uma realidade mesmo, as operadoras dos planos de saúde são empresas. Agora, o que se questiona muito nessa operação e nessa aprovação do CAD foi a celeridade com que ela aconteceu. E isso que os hospitais, principalmente o Einstein e o Sírio-Libanês, estão questionando o porquê dessa celeridade, se faltava quase um ano do prazo para essa operação ser aprovada. Mas isso é uma tendência de mercado como um todo, né? Quem é grande compra o pequeno, vai absorvendo e cresce, e essas incorporações são uma tendência no mercado em qualquer área. Se você é maior e se você pode, você absorve o pequeno, e a consequência disso é realmente, para quem é menor, é o prejuízo à concorrência. Alguma coisa a acrescentar, Camila? Eu ia falar da rapidez, né, que foi um processo muito rápido, mas eu não vejo outro senão, né, não é nem o senão ter sido rápido, porque a Sul América não tinha rede própria de hospital, né, tanto que ela é aceita no Sírio e no Einstein. Mas agora acredito que a tendência seja da Sul América fazer os melhores atendimentos, né, se dá para a gente usar assim, contestar menos o usuário dos hospitais da Redditor e continuar contestando muito os de outras redes. Eu observo essa movimentação de mercado, e o que eu percebo é que o cuidado com a saúde vem ficando extremamente caro para o poder aquisitivo do brasileiro, e o brasileiro depende cada vez mais do Sistema Único de Saúde. A cidade de Santos é uma exceção nesse campo, tanto por ter a Unimed, que é pioneira no Brasil, né, a cooperativa de médicos,
como por ter uma grande porcentagem da população, acima de 60%, com um plano de saúde, mas a regra não é essa na maior parte do Brasil. É inverso, a maior parte da população não tem acesso a plano de saúde privado e depende do Sistema Único de Saúde. Renata, houve um imbróglio jurídico aí que envolveu as obras da Ponta da Praia em Santos. O Grupo Mendes fez para conquistar uma outorga de uso, aumentar o potencial construtivo de um terreno na Ponta da Praia e para usar de outras maneiras que não original o terreno do Mendes Convention Center, deu para a cidade, depois da elaboração de uma lei pela Câmara, uma obra bastante bonita, né, que ficou a Ponta da Praia com um novo centro de convenções, a Ponta da Praia totalmente reurbanizada, uma obra realmente muito bonita. Houve uma contestação judicial e o Grupo Mendes não poderia ter a outorga, de acordo com uma decisão do juiz de primeira instância. Foi arguida a constitucionalidade da lei que permitiu essa negociação e esse processo ficou parado enquanto isso. Depois houve a decisão e a lei foi considerada correta no Tribunal de Justiça de São Paulo e foi goleada, né? Foi 20-5, não foi? Conta pra gente, faz uma linha do tempo dessa história, Renata. Olha, isso aqui é pergunta boa, que a pergunta vem tão bem explicada que a gente tem pouco para falar. Mas Peraí, deixa eu explicar. Eu vou explicar. A pergunta foi muito bem explicada porque ela mesma me explicou antes a situação, antes de começar o programa. Eu gosto muito de falar desse assunto, eu tenho muito orgulho do trabalho que a gente realizou, mas embora ser um tema complexo, eu vou tentar falar de uma forma bastante coloquial e rápida. Obrigado. A legislação municipal, a Lei de Uso e Ocupação de Solo e o Plano Diretor, periodicamente eles são alterados. E nós temos no município o que a gente chama de NIDs, que são os Núcleos de Intervenção e Diretrizes Estratégicas, que são espaços da cidade que o município elege com características especiais e coloca ali usos especiais e aqueles proprietários desses imóveis localizados nessas áreas, que são de competência do município. É o município que, de acordo com a sua política urbana, estabelece isso, eles têm que se submeter a regras especiais. Para que eles não precisem se submeter a essas regras, eles pagam uma outorga que sempre foi financeira. Não foi em 2018 o prefeito Paulo Alexandre que inventou isso, não. Isso já existia há muitos anos nas leis anteriores de uso e ocupação de solo. O que o Paulo Alexandre inovou nessa legislação? Ele criou a possibilidade de essa outorga vir em contrapartida urbanística e não só financeira. Por quê? Ele enxergou que quando a contrapartida é urbanística, ela vem muito mais rápido para a administração. Quando você recebe o dinheiro, você licita, às vezes sai muito mais caro fazer uma licitação. Os problemas dos contratos administrativos têm uma série de embrólios e problemas durante a sua execução que acabam aumentando demais o tempo para você executar aquilo. Quando a contrapartida é urbanística, você consegue que isso venha muito mais rápido. O Grupo Mendes aderiu aos termos desta lei e isso o Ministério Público contestou judicialmente. Nós tivemos um processo longo e nós tivemos durante todo o processo, no curso dele, 5 pedidos do Ministério Público indeferidos em liminares judiciais. Durante todo o transcurso, por isso que a gente conseguiu continuar a obra. Ao final, surpreendentemente, o juiz titular tinha saído da primeira vara da Fazenda Pública, veio um juiz substituto que entendeu de forma diversa, embora ele já tivesse dado do curso do processo como substituto também decisões favoráveis ao município. E entendeu que a nossa lei era inconstitucional naqueles dispositivos que tratavam exatamente daquelas duas áreas, né? O centro de convenções antigo e as áreas ali da Ponta da Praia chamadas de NIDs Clubes. O que aconteceu? Quando ele julgou isso inconstitucional, ele disse que todo o procedimento feito com o Grupo Mendes era nulo. Por sendo nulo, o Mendes perderia toda a contrapartida urbanística para o município e não teria direito à outorga de uso. Não houve nenhuma condenação de nenhum agente público, nem do município a nada.
Nesse meio tempo, o que aconteceu? O Grupo Mendes recorreu, isso foi para o TJ, porque ele apelou dessa decisão, porque ele quer a contrapartida dele, que é a outorga do uso. E o Ministério Público ingressou com uma ação chamada Ação Direta de Inconstitucionalidade para questionar a nossa lei por ausência de publicidade. Ele questionou as audiências públicas, a forma como foram realizadas. Por conta dessa ADIM, que não teve liminar, a ação civil pública, a apelação do Grupo Mendes ficou suspensa no TJ, porque o TJ fica vinculado a ela e não mais a decisão do juiz de primeiro grau. E o TJ falou, aguarde-se a decisão da ADIM. Lá na ADIM, o tribunal entendeu por 20-5 que a lei é constitucional, a lei é válida e ela tem todos os efeitos dela válidos a partir da sua publicação. Com isso, o que a gente espera agora? Que o TJ vai retomar o julgamento da ação civil pública e deve reverter pela total, eu espero assim, é um desdobramento natural, que vai haver a total improcedência dos pedidos do Ministério Público e eu espero ver a gente ser coroado com essa decisão que vai mais uma vez mostrar a legalidade de todos os atos da administração. Renata, essa decisão do TJ por 20-5, ela é definitiva ou cabe recurso? É definitiva, ela é definitiva porque ela é feita pelo Pleno, né? São os 25 desembargadores do Pleno do TJ e ela vincula a administração. Enquanto a decisão do juiz de primeiro grau, que disse que era inconstitucional, o juiz de primeiro grau ele só fala para o caso concreto. A lei é inconstitucional para ele decidir aquele caso, não para todos. Então, a gente teria uma norma, se mantivesse daquela forma, inconstitucional para o Grupo Mendes e constitucional e válida para todo mundo. Agora, a partir do momento que o Pleno do Tribunal de Justiça disse, que é o órgão máximo do Tribunal de Justiça, que é constitucional, isso vale para todo mundo. Qualquer ação que for julgada com base nessa lei, vai ter que tomar essa lei como constitucional, com base nessa premissa, não vai poder mais questionar. Ou seja, o município de Santos passa a ter o direito de conceder outorga não financeira, mas sim em obras, a contrapartida em obras. Com base nessa lei, sim. O Opinião Litoral volta depois do intervalo. Obrigado pela aula. Muito bom. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta quinta-feira, em que comentam, analisam as notícias com você a Renata Reis e a Camila Amorim, advogadas, a Renata, procuradora-geral do município de Santos, e a gente recebe como convidado o empresário Carlos de Castro, diretor comercial da Nova Emergências Médicas. Conta pra gente, Carlos, como é que está o teu mercado, porque o mercado de saúde, a inflação é muito acima. Eu até falei no bloco anterior, no primeiro bloco, né, que os planos de saúde ficaram muito caros para a população em geral, cada vez mais gente depende do Sistema Único de Saúde, né, da saúde pública, porque a inflação da tua área é muito maior do que a inflação geral. Tem sido muito dolarizada a questão dos equipamentos. Nas ambulâncias também, porque ambulância tem muito equipamento, né? Isso tem os equipamentos das ambulâncias, a gente quando faz a montagem das ambulâncias, a gente tem que comprar os equipamentos são caros. E nós temos uma política lá de 3 anos trocar as ambulâncias, porque ela roda muito e começa a manutenção cara. Então a gente troca as ambulâncias, os equipamentos você consegue aproveitar na ambulância nova, que é o furgão. Agora, em relação à inflação, realmente é uma coisa que preocupa a gente. Mas a gente tem trabalhado lá na gestão de custo, diminuindo os custos, trabalhando bem essa área aí, porque o tomador de serviço dificilmente ele faz um reajuste para a gente. Mas a gente tem otimizado isso aí dentro da otimização de custo lá. E com treinamento de equipes também para manutenção de equipamento. Então nós temos hoje um custo baixo de manutenção de equipamento devido à utilização mais correta.
Então, nós temos trabalhado isso aí para conter esse negócio de inflação. E uma curiosidade, o que é feito com a ambulância velha? Você falou que a cada 3 anos substitui, né? Você tem que substituir porque o custo dela começa a aumentar, tá? O desgaste dela. Nós temos ambulância com 2 anos que está com 200 mil quilômetros. A gente faz, em média, 1.500 remoções por mês. Nós temos lá 14 ambulâncias. Em qualquer lugar do Brasil? Não, a Nova Emergência é uma empresa santista, ela nasceu aqui e nós fortalecemos a nossa imagem aqui e o compromisso nosso é atender a Baixada Santista. Nós fazemos muita remoção da Baixada para São Paulo, tá? Mas o forte nosso é fortalecer aqui e com qualidade e com pontualidade. E você já conhecia a Renata Reis, não? Não. Mas você achou que ela é muito rígida, está com medo de fazer negócio com a prefeitura agora? Não tenho medo de fazer, não. Até ontem eu estava com o Rogério num programa Sem Pauta, participando junto com ele. Até com o prefeito? Com o prefeito. E conversamos bastante. Nós já prestamos serviço para a prefeitura, através da Secretaria de Esportes, eventos que tem da Secretaria, a gente faz esses eventos para eles lá. Nós atendemos a ZUPA através das OS, tá? Eu não tenho preocupação de fazer negócio não, porque a nossa empresa, ela está bem apta a prestar serviço. Ela está documentalmente dentro da lei, tudo certinho. Nós somos muito exigentes com isso, tá? É uma exigência nossa de você estar dentro da lei. Nós temos uma farmácia e medicamento vence todo dia. Então, tem um controle rígido de medicamento. Toda ambulância tem uma mochila de equipamento, de remédio. E para onde vai a ambulância velha depois? A ambulância velha, você desmonta ela e entrega, vende ela baratinha. Desmonta e vende por... Você tira os equipamentos dela. E tem algumas empresas que estão começando que compram essas ambulâncias. Mas não vende como um valor que você gastou. Você bem abaixo. Você precisa saber quais são essas empresas para não deixar a Prefeitura de Santos contratar as que compram ambulância velha. Quando né? a gente faz, eu não me recordo agora, tem algumas que a gente compra e eu acho que a gente faz também a locação com o motorista. Faz esse tipo de contrato também. E daí tem algumas exigências de prazo, Sim. também de idade dessas ambulâncias, justamente para que o serviço seja melhor prestado para a prefeitura. Ônibus e ambulância tem que ter... Tem que ser idade, tem que ser novos. Tem que ser nova. A prefeitura aqui ela faz muito licitação por preço só. Tá? E com só preço para a gente não consegue ter um preço adequado para ele, porque tem a qualidade do serviço que a gente faz. Então, por exemplo, nós participamos de uma licitação aqui alguns anos atrás, através da empresa que eu trabalhava em São Paulo, do SAMU aqui. Eles contrataram a empresa não deu conta de fazer o serviço, me ligaram para a gente assumir no preço que a empresa estava tendo. Eu falei, não tem jeito, porque a empresa pegou barato. Então, quando você faz licitação só por preço, a gente praticamente não participa, não. A nossa lei, né, de licitações, agora em abril de 2023, vai entrar a nova lei em vigor, que não traz tantas inovações do ponto de vista jurídico, muito mais administrativo e gerencial do que jurídico. A nossa lei, ela tem muito apego ao preço mesmo. Sim. E essa condição, quando você não pode recusar o menor preço, você contrata, muitas vezes você contrata mal, até a lei prevê a possibilidade de você dispensar preços inexequíveis, mas a jurisprudência diz que você não deve, que você deve contratar, fiscalizar e se for ruim, chama o segundo. Só que o segundo muitas vezes tem que vir executar um serviço 2, 3, 6 meses depois e fazer o preço do vencedor. E daí não dá, porque a lei exige, não é o seu preço, a não ser que seja pregão. Se for outro tipo de licitação, concorrência, tomada de preços, o segundo colocado tem que fazer o preço daquele que rescindiu. Daí fica difícil cobrir realmente. Agora, pode falar. Você tem na lei, na 8666, a possibilidade de você colocar técnica e preço. Tá? Só que geralmente não fazem isso aí. Quando ele faz isso aí, você elimina uma série de empresas aventureiras. Fica só as empresas boas de mercado. E essa maneira da lei 866, ela realmente é o que você falou, Renata, é difícil para o poder público, ele tem que cumprir ela ali. Então, qualquer um que entrar ali, se ele ganhar, ele tem que
começar a prestar o serviço. Na construção civil é mais ou menos assim também, tem esse problema, porque faz a licitação, ganha o menor preço a construtora que vai construir a escola ou um conjunto residencial. Você vê que aquele preço é inexequível, que não vai conseguir construir por aquele preço e 6 meses depois, 9 meses depois, tem a quebra da empresa. E aí fica difícil contratar o segundo, porque tem que ser o preço do primeiro. Mas se você afastar por inexequível o preço mais baixo, paira uma suspeita sobre quem afastou, não é isso? Exatamente. O que o Tribunal de Contas e os doutrinadores, a jurisprudência diz é o seguinte: está querendo pagar mais? Exatamente. Se tem alguém que se propõe a fazer por um preço menor, a administração tem que aceitar o preço menor e fiscalizar a execução. Você acha que a lei das licitações merece uma revisão? Então, ela foi inteira revista agora com a Lei 14... Ai, me esqueci agora o número dela. Por esse Congresso atual, né? Ela vai entrar em vigor, ela teve 2 anos de possibilidade de você usar a nova lei ou não. A administração pôde escolher isso. A gente aqui em Santos optou por só começar a usar as regras da nova lei a partir de abril, que é esse prazo vai se esgotar. Eu entendo de tudo que eu já li da nova lei, do que eu já estudei dela, que ela traz mesmo muitas inovações do plano do controle administrativo, mas da questão prévia e procedimental dentro da administração gerencial, das comissões. Mas em relação às normas, do ponto de vista jurídico, para mim ela é um grande compilado de tudo que se estudou da 8666. Vamos consultar a Camila sobre a aplicação da lei também, só que no plano federal, contra manifestações que usaram de violência depois das eleições. Porque é importante ir acompanhando isso que aconteceu. Depois da eleição teve bloqueio de estrada, de vários tipos, que é uma atitude criminosa, assim como no dia da diplomação do presidente eleito Lula, do vice Alckmin, nessa segunda-feira, também teve ato violento em Brasília, com queima de automóveis, queima de ônibus, tentativa de invasão do prédio da Polícia Federal. Hoje, houve uma operação da Polícia Federal contra alguns praticantes desses atos violentos nesse período. Camila, como é que você viu essa decisão? Paulo, eu vi essa decisão como perfeita. Foi tanto dito sobre democracia nos últimos meses, que somos um país democrático, que queremos democracia, que é isso, que é isso, que é isso. E tá certo. Aí vem, porque uma pessoa perdeu uma eleição, alguns viciados no Bolsonaro fazem essa baderna e acham que isso é democracia, isso está tudo bem. Não, teve destruição de patrimônio público, sim, teve violência, impediu o ir e vir das pessoas. Então, assim, infringiu muitas leis, muita regra. Então, somos um país democrático. Olha essa imagem, vamos atrás da punição. Isso é uma democracia. Existe o certo e o errado, existem as leis. Temos que obedecer. Não é porque você está indignado com alguma coisa que você vai sair queimando o ônibus, impedindo o ir e vir das pessoas. Não é uma balbúrdia. As regras existem, vamos respeitar. E se as pessoas estão desrespeitando, Polícia Federal, que é a competente para tal, que vá atrás das punições. Assim, é perfeita essa operação. Você não pode incitar o crime, você não pode praticar o crime. Então, a Polícia Federal está atrás não só dos praticantes, mas como de quem também incitou esses protestos dessa forma. Não importa se você foi feliz ou não, isso não dá. A incitação à violência é crime, e a violência, sem nenhuma dúvida, é crime. Há destruição de patrimônio público, há na tentativa de invasão, por exemplo, da Polícia Federal, e há também de patrimônio particular, como esse ônibus. Essa imagem é de segunda-feira, o ônibus foi incendiado e houve a tentativa de jogar o ônibus do alto de uma ponte. Hoje, Renata, tem uma notícia interessante, que a dona de um dos automóveis incendiados,
ela está fazendo uma vaquinha na internet para recuperar o patrimônio dela. Qual é a possibilidade que você avalia dessa empresa de ônibus, ou dos donos desses automóveis, ou de quem foi prejudicado por atos? E é bom a gente lembrar que nesse momento são atos promovidos por bolsonaristas, mas em outros momentos já foram feitos por petistas, pelo MST, pelo MTST, por outros partidos também. Então, não é uma coisa exclusivamente do bolsonarismo. Nesse momento essas pessoas vão recuperar o patrimônio, demora muito, pode desistir, é melhor fazer uma vaquinha pela internet? É triste, mas eu acho melhor fazer a vaquinha, porque o patrimônio privado, nesse caso, para você reaver, você tem que entrar com uma ação indenizatória. Você tem que ser indenizado pelo bem que foi depreciado, né? Pelo dano ao seu bem particular. E o poder público não é obrigado a indenizar. Quem indenizaria seria o autor da violência, então, né? A gente tem dois aspectos aí a serem vistos. Primeiro, se você consegue identificar o autor do crime, você vai buscar a indenização do autor do crime. O que pode haver é uma tentativa aí dos advogados de ingressarem com uma ação contra o poder público, uma ação indenizatória por essa responsabilidade de não ter realizado adequadamente a proteção, né, do patrimônio particular. Mas eu acho muito difícil ter êxito. Mas como no Brasil a gente tem um judiciário que interpreta as normas de acordo com a convicção do juiz, pode acontecer de ter uma decisão favorável. A gente não tem como pré-estabelecer isso. O que é mais importante em toda essa situação, no meu modo de ver, não é só o cometimento do crime, a incitação a ele é muito grave, mas assim como está sendo feito pelo ministro Alexandre de Moraes, é buscar os financiadores de tudo isso. Porque isso só acontece, não é só com incitação, isso só acontece se tiver gente por trás financiando. Ninguém fica parado na porta de quartel meses sem trabalhar se não tiver como colocar comida dentro de casa. Agora, quando busca o financiador, passa a haver uma esperança para quem teve o patrimônio destruído de ser indenizado. Aí a gente depende da criatividade dos advogados para ingressar com a ação indenizatória e colocar aí no polo passivo o maior número de pessoas que eles consigam fazer. Olha aí, Camila, tem que ser criativa. Para terminar o programa, uma pergunta difícil para o Carlos. Acho que ela quer falar alguma coisa. Fala, Camila. Não, só ia falar que a gente já vê muito advogado fazendo isso em ações muito menores. Não sabe contra quem fazer, põe Deus e todo mundo. E usa a máquina do judiciário de forma errada, ou seja, também gastam dinheiro que não é devido de forma errada. Mas hoje é mais fácil identificar por imagens, né, quem foram os autores da violência e relacionar com quem são os financiadores da violência. E isso dá uma esperança para quem teve o patrimônio destruído de ter uma indenização. O problema é a lentidão. Mas o autor, muitas vezes, não tem patrimônio para pagar a indenização. Então ganha, mas não leva. É isso. Ganha, não tem bens a penhorar, então não tem conta bancária. Mas quando identifica o financiador, né? Daí tem que buscar de quem pode. É mais fácil colocar no polo passivo, quem tenha condições de pagar. Agora, uma pergunta para encerrar para o Carlos. A gente tem visto desde a eleição, nesses 45 dias, né, pós-eleitorais, que a Bolsa oscila com uma declaração do Mercadante, uma indicação do Mercadante, uma declaração do Lula, uma declaração do Haddad, e há muita especulação em relação a qual é a perspectiva do empresário por conta dessa mudança muito significativa, essa alternância muito radical no poder, né, de um projeto que era do Bolsonaro para um projeto completamente diferente, que é o do Lula-Alckmin. Você, pessoalmente, como está? O teu projeto para 2023 é de maior investimento, de retração de investimentos? Você está assustado? Como é que você está? Eu vou falar o que eu falei esses dias para um empresário aqui de Santos, no evento que nós estávamos. Eleição tem aquela briga que teve, tem duas partes. Termina a eleição, não importa quem esteja no governo. A vida continua. Nós, no Brasil, graças a Deus, o empresariado, o trabalhador, ele faz a economia do Brasil.
tem essa oscilação de mercado aí, de declaração de um, de outro, mas vai tudo caindo no eixo. Então, a vida continua e você tem que, o seu planejamento, você tem que cumprir ele. Você não pode ficar parado. Se você parar, você morre. Então, eu vejo o seguinte, entra governo, sai governo, nós tivemos vários planos aí no passado, passamos por eles, eu vivi o momento, você também viveu o momento de inflação, que era uma coisa de louco, graças a Deus acabou, mas continua. Os boletos estão vencendo, a folha de pagamento vence, e você tem que continuar a vida, independente do governo. Ele lembrou bem o caso, o momento de inflação era de cortar o coração, final da década, segunda metade da década de 80, primeira metade da década de 90 até o Plano Real, no dia do pagamento, a gente via fila no supermercado, de madrugada até, as pessoas saindo com a compra do mês, porque no dia seguinte já era mais caro, né? A inflação era diária, e os supermercados sabiam disso e aumentavam os preços também no dia do pagamento. Era uma coisa de cortar o coração, graças a Deus o país virou essa página. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta quinta-feira, agradecendo muito a Renata Reis e a Camila Amorim pelas análises, pelos comentários. A gente agradece também a presença aqui do Carlos de Castro, espera receber você novas oportunidades aqui. Boa sorte na continuidade dos negócios em 2023, que está aí em 15 dias, 16 dias. E agradecendo também o trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1 da tarde, pouco depois da meia-noite na reapresentação. E se você assistiu à tarde, uma ótima segunda metade de quinta-feira. Se você assistiu à noite, boa noite e até amanhã.